Bom dia, graça e paz, sábado, mais um final de semana abençoado que vamos começar nesse sábado. Quero cumprimentar cada um que está chegando, começando aqui com a nossa filha Solange lá de Sumaré, graças a Deus, a Cecinha Modas também está aí, Cristina Alves, Fonseca, Fernando Salles já está aí também, glória a Deus. Fernando Zambotti, meu filho, hoje é sábado, dá para ficar em casa um pouquinho, né, filho? Em nome de Jesus, Fabiana junto com ele, glória a Deus, Janópolis aí conosco, Juninho, Paraíba tá aí, glória a Deus, meu filho Fernando e Adriana estão aí também, glória a Deus, pessoal de Americana já chegou, Valdir, Elaine, sua família querida, Douglas, boa tarde, Marinalda, minha filha, lá de Araruama, Musashi, tá aí também, Deus abençoe, pastora Evelyn, daqui a pouquinho já vou chamar vocês, não sei se vai ser no seu ou no do Wallace, depois vocês me dão um toque sobre isso. Ao Jarbas e o Rosângela, de Nova Odessa, os nossos filhos queridos também, estão aí, Deus abençoe, pastor Ayrton, bom dia, Deus abençoe, Samuel, mais um youtuber, muito legal tua palavra sobre o medo, foi muito bom mesmo, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. O Gutinho, tá bem, Guto? Deus abençoe. Flávia, Letícia, Deus abençoe, já está aí também. Glória a Deus. Bárbara Bacos está aí também. Deus abençoe. Ok. Vamos lá. Francisco Mourilha, meu filho, já chegou também. Helenita. Nossos filhos lá de Muzambinho já estão aí também, Iraci Carlos, Nancizinha, minha filha, pastora Helena já chegou também, glória a Deus, família abençoada chegando, Delicata Tortas. Um dia quero conhecer essa Delicata Tortas, pelo nome deve ter alguma coisa aí boa. Oi Bárbara, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, Silvinha, Deus abençoe, Diego, Laura, Deus abençoe, glória a Deus, que bom, glória a Deus. Oi Fraga, Celina, Deus abençoe, sempre lindo vocês. Hoje eu vi sua fotinho lá no seu Face, você tá bonito, hein Fraguinha? Continua sempre jovem, glória a Deus por isso. Vinde adoremos, tá aí também, aleluia, o pessoal do ministério, Deus abençoe. Ok, Deus abençoe todos que estão entrando. A Meliana, Deus abençoe também. Dilza Tereza, glória a Deus pela vida de vocês. Oi Marcos Veiga, Santos está aí já conosco. Oswaldo Neto, você não podia faltar, né meu filho? É isso aí, Deus abençoe. É uma honra, olha aí, Cabo Frio, Delicatortas. Pode ter certeza, quando eu for em Cabo Frio, logo, quando Deus liberar tudo, nós vamos estar aí sim, viu filha? Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Amém. Oi Gilberto, Deus abençoe. Foi uma benção teu testemunho ontem, viu? Foi tremendo. Minha filha Evelyn, faz um comentário qualquer aí para me chamar vocês, tá bom? Vou chamar no seu, pelo que eu entendi. É só fazer um comentário aí que eu já te chamo. Oi Joilson, bom dia. Enquanto você estiver entrando aí, te chamando, eu vou cumprimentando os próximos. Minha sobrinha predileta já chegou, a Lília, não falta nada, ela é uma bênção. Ok, Lima, Josineide tá aí, glória a Deus, ok. Janaína também já chegou. Olha quanta gente, ó, Henrique e Leila já estão aí também. Peraí que eu perdi aqui a Evelyn, deixa eu ver, ok, já chamei. Eu vou cumprimentando os demais aqui que estão entrando. Glória a Deus. Nino Veiga, te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Apóstolo Fernando Carrena. Oi, Fernando. Deus abençoe. Chile, você está aí no Chile, né, Fernando? Você não conseguiu vir para o Brasil dessa vez, né? Soube que houve proibição da sua viagem. Você está aí no Chile, né, Fernando? Deus abençoe, viu? Luciana também está aí. Celina já está aí também de Portugal. Olha quanta gente bonita que já está entrando aí. E devagarinho eles vão entrando. Enquanto eles vão entrando, nós já vamos começar para não perder tempo. Já o casal está aí na minha frente, aleluia. Uma honra receber esse casal abençoado.
conforme a gente está fazendo. A gente veio numa escala desde 1º de julho, entrevistando todos, e até chegar nos últimos, os mais recentes. E essa semana, no dia 16, terminamos com as lives. E aqui eu estou com o nosso casal, Alice e a Evelyn, mas quem vai apresentar mesmo é ele, como cabeça da casa, o sacerdote. Ele que vai apresentar a princesa, que está do lado dele, vai falar da família dele, do ministério. Então, Wallace, muita honra receber vocês, muita alegria, muito gostoso estar aqui nesse sábado. Eu queria que começasse com você, que você contasse, não só apresentar a sua família, mas contasse um pouquinho do seu testemunho, aquele resumo do testemunho, até você conhecer a sua princesa e depois o que ela, um pouquinho da vida dela, e aí a gente continua. Amém. Graça e paz a todos, graça e paz, paizão. Para nós também é uma honra, né, participarmos dessa live, de estarmos diante de tantos ministros, né, preciosos, irmãos. Então é uma honra muito grande, agradeço ao Senhor pela oportunidade, né, de fazer parte, né, dessa grande família. Então essa é a minha princesa, a Evelyn, né, minha esposa querida. Nós somos casados há 4 anos, vamos fazer Novinho. 5 agora em março. Não tão, né? Eu tenho 35 anos, já tenho os cabelinhos brancos. Mas estamos engatinhando, né, na obra, estamos engatinhando aí no casamento. 4 anos eu julgo muito pouco, né? Para falar que nós temos algum tipo de maturidade. Então estamos aprendendo. E, bom, eu me converti por volta dos 18 anos de idade, frequentava a igreja Paz e Vida, né, em Guarulhos. Fui batizado pelo pastor João Ribe Pagliarim, né, que é um dos líderes lá. E fiquei pouco tempo, né, nessa igreja. Eu ia mais durante a semana. E nessa época eu estava desempregado. Um primo meu que, através dele, me convertiu, o pastor Ricardo, ele era aqui da Zona Sul. E através dele me converti, sempre passava férias aqui, comecei a ir para a igreja com ele. Antes de ir para a igreja, eu ia no espiritismo. E eu falava antes da conversão. E quando ele começou a me chamar para ir para a igreja, eu gostava muito dele, tinha uma consideração, era um exemplo de vida, né? Até hoje, né? Um pastorzão muito querido, meu primo. E eu fui mais para agradá-lo, fui fazer uma visita para agradá-lo, não tinha pretensão nenhuma, nem curiosidade para saber sobre a igreja, Eu acreditava em Deus do meu jeito, e tinha tido uma leve passagem pela Testemunha de Jeová, estudei lá um livro com eles. Então eu tinha algumas convicções, né, erradas e meu jeito. E eu fui para a igreja e comecei a ser convencido, né, pelas pessoas e pela palavra, e eu dizia o seguinte: olha, tá bom, é o único caminho, é Jesus, é a igreja, é a única coisa certa, mas eu não quero saber de andar com Bíblia debaixo do braço, eu não quero saber de fazer nada na igreja, de fazer nada, e nem de ficar falando de Deus para ninguém. Eu sempre fui muito tímido, né? E hoje as pessoas nem acreditam que eu sou tímido, mas eu sou muito tímido, sou muito, assim, né, reservado em algumas coisas. E aí eu voltei de férias, comecei a frequentar lá em Guarulhos, no centro de Guarulhos, a igreja Paz e Vida. Só que eu tinha uma espécie de sentimento, uma visão, que eu não me enxergava ali. Eu tinha algo na Zona Sul de São Paulo. Eu tinha, né, não sei se pelos familiares aqui. E aí eu pensava muito sobre isso. E houve uma oportunidade, eu terminei a escola, tudo, meu primo falou: olha, vem trabalhar comigo aqui, né? E tem uma oficina mecânica grande aqui na Zona Sul. Ele falou: ó, você não precisa ser mecânico, mas você me ajuda, eu te ajudo até você arrumar um emprego que você queira, sua área, né? Tudo. E nisso eu conheci um irmão que era da Comunhão Cristã El Shaddai, que hoje é apostólica da Conquista, do apóstolo Ricardo Marciano. Conheço. E ele me convidou para ir a um culto lá. E aí eu gostei muito, né? Eu fiquei lá por 5 anos. E o meu primo, que a gente andava junto,
foi para o Ministério Batista, Batista do Parque América, do pastor Dirceu, né? Hoje apóstolo Dirceu. E eu fiquei lá por 5 anos. E lá eu fui ordenado diácono, era solteiro. E eu estava orando por uma pessoa lá, né? Orei durante alguns anos, né? E um certo dia, vou tentar encurtar, um certo dia a gente, abrindo a igreja, eu era diácono, era um ministério até grande, né? Do apóstolo Ricardo. E foi uma bênção, abriu muito a minha visão para as coisas apostólicas, né? Para as coisas espirituais. E até hoje, né? Um pastor referência para nós. E eu abrindo a igreja, eu vi que entrou um casal também de obreiros. E a irmã, a esposa, né, desse casal, ela me olhou de um jeito bem diferente, como a gente não tinha amizade, como se ela precisasse me falar algo. E aí começou o culto, terminou o culto, a gente está fechando a igreja e esse casal voltou, já estava em casa, voltaram, pararam lá no estacionamento da igreja e ela veio correndo e falou assim: irmão, eu tenho que te falar algo. Desde o início do culto era para mim te falar, não quis falar, mas cheguei em casa, Deus me lembrou e falou que eu tinha que te falar hoje. Meu Deus! Eu falei, então fala, né? Então me entrega. Ela falou assim, olha, eu não sei se você está ficando, se você está namorando, se você está gostando ou se você está só orando. Mas Deus manda te falar que não é essa a pessoa que Ele tem para você. Aí eu falei, eita Jesus, né? Aí muda toda a sua programação. E ela falou, olha, não procura porque a esposa que Deus tem vai vir para você. E eu falei, glória a Deus. Então, esperei, né? Muito jovem ainda, 19 anos, mas a gente recebe uma palavra, a gente tem que aguardar, né? E passando um tempo ali, Deus me deu um sonho que tinha acabado o meu tempo ali naquele ministério. Foi um sonho que eu via o apóstolo Ricardo me entregando para o pastor Dirceu. E eu nem tinha amizade com o pastor Dirceu. E ele falava, filho, vai lá agora, esse é um novo tempo. E eu não gostava muito, né, da Igreja Batista, porque era um pouco mais tradicional, né, o pastor Dirceu já era um pouquinho mais velho, e eu era jovem, então... Mas eu vi aquele sonho, comecei a orar e senti que era um posicionamento que Deus queria. E aí fui me despedir, né, saí na bênção até hoje, com o apóstolo Ricardo, e fui para o Ministério Batista. É um Ministério Batista mais renovado, tem a visão do Espírito. Então foi uma bênção, mas lá nesse ministério, a gente chega e fica um pouco no banco, porque é um ministério um pouco mais tradicional, e eu entendi que era para ficar ali um tempo no banco. Deu alguns meses, a gente tinha um trabalho com jovens, era muito tremendo, né? Meu primo era o líder de jovens, e eu comecei a ajudar ele nos jovens. Apesar de ser jovem, eu sempre quis estar mais perto dos mais velhos. Mas os mais velhos eu não podia estar porque não tinha um lugar ainda para mim, né? Eu estava chegando. E deu alguns meses, me bateu um desespero, eu achei que eu tinha errado no sonho, que não era para ter ido, porque eu não me encontrava. E aí um dia eu falei, não, eu acho que eu errei, eu vou assumir meu erro e vou voltar para onde eu não deveria ter saído. E aí um jovem veio, me abraçou no culto de jovens, a gente orando, era um mover tremendo, era um culto muito gostoso, ele me abraçou, eu ajoelhado no chão, ele falou assim, Deus manda te dizer que você não está feliz aqui, mas ele diz que é aqui que ele tem para você. Só que aí o que eu pensei, né? Eu falei, não, ele deve saber que lá eu fazia um monte de coisa e deve estar vendo que eu não estou feliz aqui. E não é Deus que mandou, eu acho que é coisa da cabeça dele, porque ele gosta de mim, né? Quer que eu fique e tal. Mas aí eu não desisti de sair. Chegou no domingo, isso no sábado, chegou no domingo, tinha uma mulher na igreja que não era da igreja, estava visitando uma senhora, e ela foi na minha direção e falou assim, jovem, Deus manda te falar algo. Eu vejo seu coração apertado, você está desesperado. Só que Deus manda te falar que não é tempo de você sair daqui, é para você permanecer. Meu Deus! Aí, mediante, né, a confirmação, eu falei assim, bom, o que me resta é amar esse povo e ficar aqui, né? Até Deus me dar essa direção. E aí, resumindo, né?
fui ficando, fui trabalhando nos bastidores, com o Ministério de Visitas, ajudando meu primo, e foi uma bênção. E um dia estou lá, adorando ao Senhor, né, no culto, e passa uma moça, eu não vi o rosto, eu só vi o cabelo de costas. E uma coisa que eu até falei para uma cabeleireira amiga nossa, é que o que eu admirava nas mulheres era o cabelo, né? E eu ainda era solteiro, nunca, né, tinha tido namorado e já falava isso. E eu vi essa jovem, eu tive, né, acho que namorei bem rápido, 2 pessoas, né, e acho que nem um mês e acabou, e estou lá esperando no Senhor. E vejo essa moça passando e olhei o cabelo. Meu Deus! E eu falei, essa vai ser minha esposa. Eu falei, essa vai ser minha esposa. Só que me deu algo assim diferente, eu falei, não, mas é impossível. Aqui apareceu uma moça alta, né? Porque eu tenho 1,92, eu queria uma moça alta, eu falei, alta, bonita, com cabelo desse, não, deve ter compromisso. Eu nem vou ficar feliz porque é coisa da minha cabeça. Só que aí eu comecei a olhar, admirar, né? E fui olhar o terreno, fui ver, não tinha compromisso, não tinha namoro. Eu falei, não, é minha. E um amigo, né, que tinha trago ela para a igreja, tinha conhecido ela lá na igreja, não queria me dar o telefone dela. Eu tive que, né, usar ali a voz masculina e falar, me dá, eu quero esse telefone. E tímido, hein, pai? Tímido demais. Imagina! Na época era SMS, não tinha WhatsApp ainda. E aí as coisas foram indo. E aí um dia ela veio de outro ministério também, daqui a pouquinho ela vai contar. E um dia ela chamou alguns jovens para um churrasco na casa dela, né, para apresentar para a família dela. A família dela não é cristã. E a gente esteve lá junto, tal, e fomos se conhecendo. E um dia, na casa de um amigo nosso, eu vi que ela me olhou um pouco, né? E eu sempre fui um pouco assim, um pouco pessimista, né? E eu falei, não, às vezes a menina tá olhando para qualquer outra coisa, eu tô achando que é para mim, né? E aí um amigo meu falou assim, você viu aquela menina nova, né? Eu falei, pronto, ele já vai vir querer ficar de olho na menina, né? Só que para minha surpresa ele falou assim, eu percebi que ela estava te olhando muito. Olha aí! E aí eu comentei com ele, né? Falei, eu também estou um pouco, né? Mas eu não queria acreditar que era para mim que ela estava olhando. E aí a gente começou a se conhecer e começamos a namorar. Com uns meses de namoro, meu primo, que era líder dos jovens em geral, pediu para a gente cuidar de um pequeno grupo de jovens em outra igreja, em outra congregação. A gente ficou por alguns meses e o Senhor me deu uma direção de que logo Ele ia nos dar um trabalho mais firme, assim, no sentido de maturidade. E aí eu chamei, eu não vou mais te ajudar nos jovens. Ele ficou bem triste. Eu falei, olha, eu preciso passar um tempo de oração, nós vamos casar, e eu creio que assim que a gente casar, Deus vai falar algo a nosso respeito. E a gente estava num culto de jejum, com todas as congregações, e um pastor da sede foi lá e nos abraçou e falou, Deus manda dizer que ele tem um rebanho já preparado para enviar vocês. E aquilo testificou, mas a gente não sabia para onde que a gente ia, né? E, enfim, um pastor que andava com a gente, ele estava cuidando de uma congregação já há 2 anos e meio. Essa congregação tinha tido alguns problemas com os pastores anteriores, e esse pastor ele tinha ficado um tempo, na verdade era um diácono, e ele já estava acabando o tempo dele ali. E ele fala assim, uau... ligadas à Igreja Batista onde você estava. Isso, exatamente. E ele me convidava para ir lá pregar, às vezes a gente ia pregar em algumas das nossas congregações. E um dia eu conversando com a Evelyn, eu falei para ela, né? Eu falei, olha, eu sinto que está chegando nosso tempo de acabar. Ela falou, eu também estou sentindo, mozão, que a gente vai para algum lugar.
E a gente começou a orar por uma dessas congregações, que a gente achou que a gente ia até ajudar um pastor, e por essa que a gente está hoje. E eu falei, só que eu não quero chegar lá e falar, eu vim te ajudar. Né? Eu queria que tivesse um convite. Né? Eu queria que esse pastor falasse, se bem. Então eu nunca quis falar que a gente estava interessado. E um dia na semana ele me chamou para ministrar, a Evelyn estava até trabalhando, eu fui sozinho, e acabou a pregação, ele falou assim, eu queria que você ficasse um pouco, que eu quero conversar com você. E aí esperei, ele falou, olha, eu queria te fazer um convite, queria que você viesse para cá com a Evelyn, nos ajudar, mas eu não quero só uma ajuda, eu quero que você venha definitivamente. E aí eu liguei, e antes de sair, a Evelyn falou assim, mozão, eu tô achando que o convite vai vir hoje. Olha aí. Eu falei, amém, vamos ver, né? E aí eu falei para ele, falei, olha, querido, eu preciso falar com a minha esposa, orar, né? Eu já sabia, mas eu não quis falar nada. Falei, me dá uns dias, né? Aí cheguei em casa, a gente conversou, oramos, recebemos. E, enfim, aí falamos com o nosso líder nos liberou e a gente foi para essa congregação. E a Evelyn sempre teve muito essa questão de sensibilidade, né? E esse pastor muito amável, né, muito carinhoso, a igreja estava passando por uma fase difícil, não se sustentava, a sede que sustentava, e passou um tempo a gente trabalhando juntos. Esse pastor falou assim para mim, passa aqui em casa, eu queria bater um papo com você, numa sexta-feira à tarde, né, eu saía mais cedo, e falei, mozão, estou indo lá conversar com o pastor, e ela até falou assim, mozão, não sei não, mas se prepare, eu tô achando que acabou o tempo deles lá. E aí eu fui sozinho, né, tomar um café com ele, e ele falou assim, Wallace, eu não sabia que você já era um pastor pronto, né? Você tá lá todos esses anos, aí eu fiquei 10 anos lá na Batista, 10 anos, né? Aí depois de um tempo fomos exercer diaconia, né? Tinha algumas oportunidades de ministrar, mas ficamos 10 anos ali. E ele falou, eu não sabia que você tinha essa bagagem, essa experiência, né? Você é um pastor pronto, você estava ali escondido. Aí eu falei, não, eu não estava escondido, eu estava reservado para uma boa obra. Na hora certa eu sabia que o Senhor ia dar para a gente. E resumindo, ele falou, olha, na verdade eu quero te avisar que acabou nosso tempo. Eu quero saber se você assume a igreja, você e a Evelyn. A gente não era nem ordenado, né, a pastores. Éramos da diaconia. E eu falei para ele, eu falei, olha, a gente imaginou que isso ia acontecer, mas eu estava esperando para daqui uns 2, 3 anos, né? A gente se preparar. E ele falou, não, provavelmente eu vou mudar, estou indo para outro estado, e eu vou voltar para a sede agora, e eu também estava esperando para daqui uns 2 anos, mas eu vejo que você já está pronto. E assume aí. Falei, tá bom. Aí falei, mas eu vou conversar com a Evelyn, vamos sentar nós quatro, e a gente acerta. E aí, resumindo, deu tudo certo. Nós ficamos lá mais ou menos 1 ano e meio, 2. A igreja foi. Eu queria dar só uma parada aí, porque eu sei que você já vai entrar no ministério atual. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, quando você da Evelyn, porque você conheceu, casaram, eu queria ver um pouco da história dela até o casamento. Isso. E aí depois você volta, porque eu sei que você vai chegar no ministério já atual. Isso. Bem lembrado, pai, senão eu corto ela. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. É um privilégio também estarmos juntos. Bom, eu sou de uma família que infelizmente foi destruída muito cedo, né? Meus pais, na verdade, se casaram porque minha mãe engravidou de mim. E meu pai tinha 17 anos, minha mãe tinha 19. E esse casamento só durou 1 ano, depois já veio um divórcio. E toda uma questão, né, conturbada familiar. Com 3 anos, minha mãe conhece o meu padrasto, onde eles se casaram depois quando eu tinha 8 anos. Que foi o meu pai, na verdade, porque o meu pai biológico nunca teve nenhuma assistência.
e onde eu tive meus irmãos por parte de mãe e vivi com eles até os 28 anos, que quando eu casei aqui com a bênção. Mas vou chegar lá. E eu sempre fui criada numa educação católica, né, numa crença católica. Fui batizada desde pequenininha, fui líder de crisma, coroinha do padre, até mais ou menos uns 17 anos. E minha família sempre foi muito de festa, muito assim, uma educação liberal. Meus pais são professores, né? E aquilo me incomodava, algumas festas, algumas bebedeiras, algumas coisas que eu via e que eu não gostava. Tinha muitas brigas. E quando eu fui para a faculdade, aos 18 anos, eu comecei a questionar algumas coisas da Igreja Católica. Só que eu não sabia, nunca tinha tido nada tão perto da palavra, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, todos católicos. E aí eu comecei a questionar algumas coisas e eu comecei a estudar a parte muito mística, de yoga, meditação. E isso na faculdade eu começava a me questionar mais ainda. Eu fiz fisioterapia, então comecei a questionar algumas coisas da Igreja Católica. E aos 23 anos, aos 22 anos, eu estava no final da faculdade, eu estava já trabalhando e no lugar que eu trabalhava, que era uma clínica, entrou duas mulheres e nessa hora só estava eu e minha chefe e ela começou a falar que eu tinha que me arrepender, que o Senhor ia fazer uma obra grandiosa e que o Senhor ia me usar na obra dele. E eu nunca tinha visto essas duas mulheres, elas entraram nessa clínica, nem era perto da minha casa. Eu nunca mais vi essas duas mulheres e ficou nisso. E eu sempre perguntava para Deus, porque eu achava muito estranho na Igreja Católica eu ter que pedir para um monte de gente, sendo que Deus era o meu pai. Então eu sempre me questionei isso. E eu falava para Deus também, mas o Senhor só tem isso para a gente? Nós vamos trabalhar, estudar e morrer? Eu não acredito que o Senhor só tem isso para a gente. E eu ficava com isso na cabeça, mas eu não sabia para onde ir. E mesmo estudando várias outras religiões, não me encontrava. E quando eu tive, depois que eu me formei, depois de uns tempos, uma senhora foi trabalhar na casa dos meus pais e ela ajudava a minha mãe nas coisas. E ela era crente. E começou com ela também um segundo passo, foi um despertar para a palavra de Deus. Ela começava a falar de Deus, eu não entendendo muita coisa. Ela falava coisas que nem eu sabia que eu sabia. E eu ficava me questionando. Tanto é que ela não sabia ler. E eu lia a palavra, a Bíblia católica para ela, e ela me interpretava. Meu e nisso Deus. foi alguns dias. E ela falando que Deus acordava ela de madrugada para orar por mim. E eu não entendendo nada, mas gostava muito da presença dela. E aí um dia eu consegui ir na igreja dela, que era uma Deus é Amor. Uhum. E eu fui lá, meu medo era os meus pais verem eu entrar na igreja. Porque meus pais iam com certeza odiar isso. E aí era um pouco perto de casa, eu fiquei meio receosa, mas entrei. E naquele mesmo dia eu aceitei a Jesus e tinham dito algumas coisas sobre o ministério já para mim e eu não entendendo muita coisa, só que eu tinha que ir para casa e não contar para ninguém, porque eu sabia que meus pais iam reclamar de eu me converter, afinal de contas não tinha ninguém na família. E foi uma barreira um pouco grande, porque eu fui algumas vezes, mas talvez pela questão da religiosidade de lá, eu não consegui muito me adaptar. Dentro disso, essa senhora que trabalhava em casa, ela se desviou. Meu Deus. E eu comecei a orar do meu jeito, não sabia orar direito ainda. E dentro de alguns meses eu fui convidada para ir na igreja Sara Nossa Terra. E aí fui, e depois de um mês que eu estava frequentando algumas células, eu fui no Revisão de Vidas, que é o que eles têm lá de retiro. E quando eu voltei, já voltei totalmente apaixonada por Jesus. Aleluia. Já voltei batizada. E meus pais, quando chegaram lá na igreja, porque eles chamaram para ir
receber a gente e tal, eles viram que eu tava assim, eu só dava glória a Deus e não sabia o que estava acontecendo. E muito nova ainda na fé, né? Mas eu estava realmente entregue a Jesus. E só que a questão foi a barreira que teve, porque eles não aceitaram essa toda revolução, né? E aí, na verdade, não tinha questão, problema de ir na igreja, mas tinha um problema, era lá em casa. Porque eu comecei a ir muito na igreja, tanto é que eu fui ungida diaconisa, lá em Brasília, que é a sede da Sara Nossa Terra. E tudo isso para eles era algo muito novo. Eu ia para a igreja 4 vezes na semana. Mas você E eu morava em congregava São longe. Paulo? Isso, em São Paulo, na Saúde, na Avenida Jabaquara. Tá. Então, eu sempre morei na região aqui do Grajaú, chegava muito tarde em casa. E eu podia fazer algumas coisas, como ir para balada, essas coisas. Meus pais eram liberais, mas para a igreja eu não podia ir. Meu Deus! Então, eu tive toda essa questão. E aí, depois de um tempo, graças a Deus, eu comecei, o Senhor sempre nos revela, né? Eu comecei a orar também com o diácono de lá da Sara Nossa Terra, e numa convenção que nós tínhamos, o próprio pastor que estava ministrando, ele era do Texas, se não me engano, e ele veio falar comigo, e ele falou assim, olha, você precisa orar mais, eu vejo você aqui em cima, mas eu não vejo você com a pessoa que está aqui. E eu nem estava do lado da pessoa, mas provavelmente eu estava falando da oração, né? E eu falei, Jesus, então é uma confirmação, não é esse. E eu sempre orando, pedindo para o Senhor, Senhor, não me deixe enganar, porque eu sabia que o casamento era algo muito sério. E eu queria ter ministério, e eu via muitas coisas que mulheres não faziam, ou homens não faziam, porque se casavam com pessoas que não queriam fazer a obra do Senhor. Então, eu sempre fui muito receosa com isso. Porque eu queria fazer a obra. E eu sabia que eu teria que ter um pastor do meu lado, ou alguém que fizesse algo realmente na obra. E aí, dentro de uns dias, eu continuei orando, e o Senhor me confirmou, não é esse. E eu falei, amém, vamos então terminar. Só que nós cuidávamos de quase 100 jovens juntos já, na oração. E quando nós terminamos isso, ele saiu da igreja e eu fiquei com todo mundo para cuidar sozinha. E depois de alguns meses, o Senhor falou assim, só que além disso, eu não quero que você fique aí, eu quero que você troque de igreja. Eu falei, mas onde que eu vou? Porque eu não conheci igreja nenhuma além da Sara Nossa Terra. E aí, conversando com a manicure da minha mãe, ela falou assim, Evelyn, você vai gostar da Igreja Batista do Parque América. Aleluia. Que era onde o Alves já estava. E ela era da Paz e Vida. Ela nem era de lá. Ela falou, você vai gostar, vai lá. E eu também muito receosa, porque achando que é uma igreja muito religiosa, né? Eu falei, tudo bem, eu vou lá. Fui no culto, era até um casamento. E eu gostei da igreja. E era muito mais perto da minha casa. E eu não ia ter muito esse problema com os meus pais sobre o horário. E eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem, eu vou sair então de lá e vou ficar aqui. Não conhecia ninguém da igreja, não conhecia. Depois que eu fui ter 2 pessoas que eu conhecia depois. E aí saí desse ministério e vim para a Igreja Batista do Parque América. Detalhe, a igreja não tinha nem placa e ela morando a 1 quilômetro da igreja, no bairro. Passa em frente todo dia, não sabia que era uma igreja batista. Eu achei que era uma empresa. Santo. Porque as pessoas saíam de social e eu não entendi o que era aquilo, né? Eu só fui saber mesmo quando essa moça me falou dessa igreja. E aí eu fui, só que aí eu já tinha percebido que eu ia ficar no banco, né? Porque além de ser nova e ser solteira e mulher, infelizmente fiquei algum tempo, né? Mas já fui procurando fazer visitas, que é aí quando a gente realmente se conheceu. Ele já tinha me visto, mas eu não tinha visto ele no primeiro dia. E foi isso que a gente começou o ministério juntos. Tremendo. Olha, acho que foi só anjo para os 2 lados. Pega esse, pega aquele, põe aqui, junto. Isso mesmo. Tem gente que até me conhecia como solteira e conheceu ela lá na Sara, que quando viu a gente no Facebook juntos, falou assim, eu não acredito, é uma grande bênção, 2 bênçãos como vocês juntos. Teve um relato de uma moça que conheceu a gente em comum, né?
E aí, pai, quando ela chegou, ela se envolveu com um dos grupos de jovens, a gente tinha 100 e poucos jovens lá. E a gente estava fazendo visitas, né, nas regiões. Eu tinha uma célula, né, um grupo. Lá a gente não chamava de célula, chamava de culto caseiro. E ela começou, né, a liderar um dos grupos, né, porque os meninos eram tranquilos, então, às vezes dependia de gente para fazer o louvor. Ela trouxe já da Sara que não precisava de depender de ninguém, ela levava um MP3, fazia todo mundo cantar e começou a, né? E aí, quando a gente começou a se conhecer, a conversar, que a gente decidiu estar junto, eu falei, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vai deixar sua célula. Não, que eu não posso, que está indo bem. Eu falei, não, eu só caso. Ainda falei para ela, né? Falei, olha, numa outra conversa, eu falei, eu estava te admirando, né? Você é uma mulher inteligente, você tem capacidade para dirigir uma empresa, para dirigir uma igreja, para dirigir uma casa, mas não é seu papel. Se você quiser casar comigo, você pode renunciar a isso. E aí foi, né, aquela... Eu falei, ó, eu quero que você deixe a sua célula, a partir de hoje você vai trabalhar comigo. Aí eu falei, agora eu vou ver se é de Deus mesmo, né? Porque eu não sou contra a mulher trabalhar, pelo contrário, eu incentivo. No nosso ministério tem muitas mulheres trabalhando, mas eu queria saber se aquilo que eu queria era de Deus para minha vida, né? E aí ela pensou bastante, deu trabalho, né? Mas ela abriu mão e veio trabalhar comigo. E a partir daí a gente começou a trabalhar junto, né? Começou a se conhecer, começou a realmente ver que era o que a gente queria. E, resumindo, pai, aí no nosso casamento a gente não tinha nada, né? Eu tinha dívida ainda de faculdade, ela ainda estava num emprego que não era nada fixo. E um pastor muito precioso, o pastor Paulo Franco, ele era até da metodista tradicional, hoje ele é um pastor emérito, né? Ele deve ter uns 79 anos de idade, um pastor muito precioso. Ele estava num culto e ele conversou com a gente, sem conhecer a gente, falou, e aí, casal, quando que vocês vão ter um passo de fé? Brincando, ele é bem evangelista. E ele falou, você vai casar para quê? Eu falei, vou casar para fazer ela feliz. Ele falou, não vai dar certo. Aí eu tinha aprendido, né, esse jargão, né? Não é casar para ser feliz, mas para fazer outra pessoa feliz. Ele falou, não. Quer comais, quer bebai, fazer tudo para a glória de Deus. Ele falou, vou te perguntar de novo, vou te dar uma chance. Para que você quer casar? Eu falei, para a glória de Deus. Ele falou, então marca a data. Aí aquilo me confrontou, né? Me desafiou. Aí fui deixar ele em casa. Falei, e aí, mozão, vamos ter um passo de fé? Ela falou, vamos. Eu falei, daqui 1 ano e meio. Ela falou, isso não é passo de fé. Isso é programação humana. Aí... eu sei que aquele dia a gente decidiu o casamento para menos de 1 ano, o noivado. No nosso noivado tinha 120 pessoas. Eu ganhei refrigerante, a comida, muita coisa, ganhei o salão. No nosso casamento, a gente fez um propósito entre nós, que a gente falou, olha, nós não vamos pedir o dinheiro da gravata. Porque lá na nossa igreja tinha bastante gente, mas tinha muitos irmãos que de repente iam se constranger, ter que dar uma volta na igreja. E a gente falou, já que a gente acredita que Deus vai preparar tudo, não vamos ajudar Deus, vamos confiar. E lá o nosso pastor era bem rigoroso, não queria que tivesse padrinho, ele queria que tivesse do jeitinho dele, ele queria que fosse um culto. E a gente falou, vamos obedecer? E a gente quis obedecer, abrimos mãos de tudo que era bonito, de tudo que era coisa do nosso coração, a gente decidiu obedecer. E no nosso casamento foi mais ou menos 800 pessoas. Tanto! Foi muita gente, né? E a gente não pediu gravata. Isso há 4 anos atrás, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a tirar as ofertas do bolso, a gente contou R$4.700 de ofertas. Há 4 anos era um dinheiro bom, né? Hoje é pouquinho menos. Mas Deus nos honrou, a gente ganhou 2 carros cheios de presentes. Aleluia! A gente começou a abençoar pessoas com os presentes depois, casamentos, porque a gente ganhou muito mais do que a gente precisava.
Todos os móveis. Todos os móveis. Fora esses 4.700, eu recebi 3 pessoas que me deram R$1.000, me ligou, falou, ó, dá sua conta. Pessoas que eu não tinha amizade da igreja, mas falou, eu quero te abençoar. A gente não sabia para onde a gente ia, se ia viajar. Faltava, acho que 2 meses, eu falei, qualquer coisa a gente faz um bate-volta na praia, que a gente não tinha dinheiro mesmo. E a Evelyn tinha uma cliente que era gerente do Beach Park, aqui em São Paulo, ela era gerente de vendas, e ela deu para a gente 3 dias no resort lá em Fortaleza, né, lá no Beach Park. Uhul! E aí a gente conseguiu, né, passar lá uma semana, tivemos uma lua de mel tremenda, abençoada. E aí, voltando aqui, acho que agora eu posso ir direto para o ministério. Nós temos 20 minutos só, entra agora no ministério, você está na congregação, cuidando, e a partir daí. Isso, e aí a congregação começou a melhorar, a tomar um rumo melhor. E o nosso apóstolo, ele me mandou uma mensagem, falou, querido, por WhatsApp, vai se preparando que vocês vão andar sozinhos. E aí eu fiquei com aquilo, falei, ué, será que a gente fez algo que ele não gostou, né? E aí eu falei para ele, a gente pode conversar, e aí fomos na casa dele. Ele falou, não, querido, eu estou fazendo isso com todas as congregações. Ele já tem 81 anos, né, de idade. Ele falou, eu vou liberar todas as congregações para abrir CNPJ, para ser independente, nós vamos ajudar vocês. Ele falou, você tem condição de andar sozinho, você vai voar. E aí, aí foi a grande questão, né? A gente aceitou o desafio e continuamos andando junto, em amor, em coração, mas cada um se vira, né? Assume a responsa e assume a responsabilidade financeira. A gente estava num prédio muito caro, que a gente não ia ter condições. Até então, a nossa congregação tinha 16 anos, mas nunca tinha se sustentado. A sede sempre mantinha, e a partir dali a gente ia assumir esse compromisso. As coisas tinham melhorado, mas era uma grande responsabilidade. E nós começamos a orar. Deus preparou um prédio excelente, 2 ruas para baixo, então não ia precisar ficar longe para ninguém. E hoje a gente está no mesmo prédio, um prédio legal que nos conforta super bem. E começamos a caminhar. E aí passou alguns meses, ele falou, olha, nós vamos te ordenar, né? E aquilo foi algo muito poderoso, porque antes de ir congregar com eles, há anos atrás, teve uma ordenação, coisa de 10 anos, eu ainda era da El Shaddai, fui lá fazer uma visita para ver a ordenação. E eu fiquei atrás de alguns pastores da Zona Sul, pastores assim, conhecidíssimos que estavam lá, e eu fiquei atrás, e um cochichou pro outro, eu não vou falar quem é, mas um cochichou pro outro e falou assim, olha, é um milagre esse homem ungir alguém, porque ele é bem criterioso, tem obreiros aqui que já trabalham há anos, ele não reconhece. E aí eu pus algo no meu coração, há 10 anos atrás, assim, eu falei, se é que eu tenho chamado, eu queria ser ordenado por um homem desse. Porque aí não é chamado de homens, né? Aí é algo confirmado. Na minha imaturidade, eu pensei assim. E aí ele falou, nós vamos te ungir, partiu dele, né? Não foi, a gente já estava com o CNPJ aberto. E ele falou, marca um dia. Aí eu falei, vamos inaugurar o nosso prédio. Aí aconteceu na nossa congregação. Nós fomos ordenados em agosto do ano passado, então está bem recente para nós. E aí começamos a andar sozinho, tomar as atitudes, as decisões. O ministério começou a ir bem, está indo bem, para a glória de Deus, está uma bênção. E eu recebi alguns pastores, né, para ministrar a palavra. Convidei um pastor de Guarulhos, alguns pastores que eu tinha conhecimento, e por 3 pessoas eu recebi uma palavra, me perguntando, você anda com quem? Quem é a sua cobertura? E eu falei, olha, a minha situação é essa e essa, né? Nosso pastor, a gente é independente, mas a gente anda junto. E como eu recebi 3 palavras de 3 pessoas diferentes, né? Uma de cada pessoa diferente, eu fiquei com aquilo, eu falei, eu vou estudar um pouco sobre isso. E como nós temos visto, né, pai, o evangelho hoje, as igrejas hoje, tem muita coisa, muita mistura.
Então, certas coisas são até verdadeiras, mas nos afastam, porque a gente fica com o pé atrás, né? A gente fica preocupado, né? E aí, enfim, eu fui conversar com o nosso pastor Dirceu, falei para ele sobre a cobertura, ele não tem essa visão. Ele falou, olha, mas o que você precisar, eu estou aqui. E a gente viu no status de uma irmã dessa igreja a missão Shekinah. 7 semanas. Há 7 semanas. E a Evelyn, e a gente já estava uns meses antes querendo estudar um pouco sobre cura e libertação. Já estava no nosso coração, porque onde a gente está inserido tem muito dessas coisas, né? Apesar que a gente já tinha um tempo de igreja, né? Já conhecia um pouco a palavra, mas a gente queria estudar um pouco, né? Não queríamos ir para a teologia, queríamos fazer um curso mais espiritual, com pastores, não com teólogos, né? E aí a Evelyn tinha me falado, né? Mozão, tem essa missão Shekinah. E na época que eu estava na El Shaddai, eu já tinha frequentado a Novidade de Vida, né? Inclusive, acho que com os meus 19 anos eu vi a primeira ministração do Senhor, né? Então, quando ela me mostrou, eu falei, olha, o pastor que faz essa missão Shekinah são pastores sérios, né? Eu conheço, eles andam com Paulo Tércio, né? Com alguns apóstolos sérios, alguns pastores, eu acho que vai ser bem. Quando a gente saiu dessa reunião com o nosso pastor, eu falei, agora eu não sei, né? Se a gente estuda, se a gente espera. Só que aí ele deu uns 5 minutos, eu falei, não, vamos estudar. Aí a gente combinou da gente ir, não só para estudar, mas para a gente simular como se a gente fosse um novo convertido, deixar o nosso aprendizado lá fora, aquilo que a gente aprendeu, e entrar nas 7 semanas, né? Tanto é que a gente aceitou Jesus de novo, né? Tanto! Fomos na identidade, né? Fomos ali na posição. Eu me esvaziei de qualquer coisa, de crítica, né? Eu falei, não, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para ser tratado. E foi uma grande bênção, porque a gente não via a hora de chegar na outra segunda, né? A gente trabalhava, eu estava moído na segunda, mas a gente ia com muita alegria. E com o passar do tempo, e a Evelyn também foi sendo transformada, né? E muitas coisas já começaram a ser liberadas na nossa vida. Isso foi em janeiro, né? E eu recebi já alguns convites para ministrar fora. Já tinha um tempo que eu estava só cuidando da nossa igreja. E eu vi que até a forma de eu ministrar, né, melhorou muito, né? As coisas foram acontecendo. E eu cheguei um dia para ela e falei assim, mozão, você nem sabe, eu estou pensando uma coisa louca aqui. Aí ela falou, o quê? Eu falei, não sei, né? Mas eu me sinto tão bem ali que eu queria fazer algo ali na missão. Eu queria ser um voluntário, eu queria ajudar, eu queria, sabe, ser útil ali, nem que fosse para ficar ali na portaria, receber as pessoas, porque é um projeto poderoso, não é de homens, né? É algo da parte de Deus, é algo grande. E aí ela falou, moça, eu também. Eu falei, e aí, toda segunda-feira vai ser puxado, né? Aí, só que aí o senhor já falava assim, ó, você que está vindo aqui, você não vem mais, você vai ser bênção lá na sua congregação. Eu falei assim, e eu sou muito tímido, eu não sei se o senhor percebeu quando eu fui conversar com o senhor, eu fiquei nervoso demais, porque eu já conhecia o senhor, sabia que o senhor era uma bênção, e eu estava nervoso, né? E eu nem achei que o senhor ia nos receber tão bem, né? Foi uma surpresa. Enfim, aí a gente pegou um dia, faltava uma segunda-feira ainda, e a gente ia deixar para falar na última segunda, e na última o senhor não ia estar. E algo, né, aconteceu, eu falei, não, vamos falar com ele hoje, vai ser hoje. E a gente foi na penúltima. E aí conversamos, né, o senhor foi bem sério, né, falou, olha, eu quero saber de vocês estão com quem, como que tá, me faz um resumo, mas o senhor nos recebeu muito bem, né, pegou meu número, me deu o telefone, e ali eu vi, assim, uma grande seriedade, e eu falei, vamos caminhar com eles, porque palavra tem, e não só de teologia, né, é uma palavra prática que tem funcionado, funcionou na nossa vida, e desde então, eu posso dizer que a gente tem sido muito abençoado na nossa visão. Tem coisas que eu ainda tenho uma dificuldadezinha, de vez em quando eu pergunto para o pai, né? Dou uma chamadinha, pai, me ajuda nisso. Mas eu
né, decidi estar totalmente submetido, a obedecer. Eu era um pouco contra isso, pastor, ou pai. Acho que por ter visto muita coisa, né? Eu era meio receoso. E um dia eu pregando sobre humildade, sobre ser apacentado, né? No começo do nosso ministério, e eu usei um termo um pouco chulo. Estamos rápido no tempo aqui. Eu até falei assim para os irmãos, eu falei, olha, quando um cavalo de corrida foge, como que o fazendeiro alcança ele? Ele vai com outro cavalo igual. E por que o cavalo, com o peso do fazendeiro, alcança o outro que está ali? Porque corre sem direção. Eu usei esse termo há anos atrás. E um dia orando, eu falei, Deus, esse negócio de paternidade, o senhor está nisso? Né? Aí Deus me lembrou dessa ministração que eu fiz e falou assim, você é um cavalo de corrida. Se você for direcionado, você vai muito mais longe. Forte. E aí eu comecei a ver que muitas coisas eram um orgulho meu. Né? Muitas coisas era falta de ser tratado, né? Falta de ter um exemplo. Né? Não que a gente busque alguém perfeito, né? Alguém, né? Um anjo. Não é isso, mas às vezes a gente é muito criterioso. Então eu fui bastante assim, tratado nesses dias de missão. Infelizmente veio a pandemia na segunda parte, né? A gente já estava na segunda 7 semanas, tivemos que interromper. Passamos aí pelo Covid, né? A Evelyn ficou 6 dias internados. Eu quero falar aqui algo, né? Quero agradecer, porque muitos pastores da rede oraram, né? Pastores de fora, eu quero agradecer agora, né? Tem essa oportunidade, quero lembrar. Agradecer o pai, a mãe, que em todo o tempo falaram conosco, lançaram palavras, estiveram orando. Eu tive que ficar sozinho em casa, não podia sair. Foi um tempo difícil, mas eu agradeço ao Senhor por essa pandemia. Eu sei que é algo terrível na vida de muitas pessoas, mas na minha vida Deus cuidou de nós. E quando entrou a pandemia, como nós somos um ministério pequeno, né? Até a questão financeira, a gente se preocupou e eu falei, Deus, eu não vou pedir ajuda para nenhuma igreja financeira. Se o Senhor tem esse chamado, porque às vezes não é chamado de Deus, às vezes é a gente que fica inventando, né? Eu falei, se o Senhor está comigo, nós vamos passar. Eu não vou ficar pedindo dinheiro, não vou ligar para ninguém. Os irmãos já sabem, já tem os cultos para isso. Se o senhor quiser fechar, aproveita a oportunidade. Agora, se o senhor tem isso na nossa vida, e pai, nenhum mês a gente fechou no vermelho, a gente honrou todos os nossos compromissos, Deus nos abençoou. E então, falando aqui, eu vou deixar a Evelyn também concluir. A Cleide vai entrar mas aqui. A Evelyn... Olá! Que saudade! Tudo bem? Lindos! Muito bom vê-los. Tremendo, pode A falar. gente não vê a hora. Amém, verdade. Não vê a hora de chegarmos no nosso congresso, né? Para estarmos pelo menos Verdade. Um pouco mais perto. Verdade. Vocês não foram então, recebidos oficialmente, né, na rede? Não deu tempo. Não deu tempo, né? Não Vai deu ser tempo. agora vai ser no congresso em Campinas. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou fechar aqui, vou deixar a Evelyn aproveitar mais 2 minutinhos. Eu sou muito grato, eu tenho aprendido muito. Eu tenho tido exemplo de amor. Eu era uma pessoa um pouco mais dura, viu, pai? Mais rígida. Eu acredito que quando a gente chegou nessa igreja precisava ser assim, para que as coisas começassem a mudar. Mas através da vida de vocês eu tenho sido mais amoroso agora. A gente está ajustando no vínculo perfeito, né? Estamos lixando as coisas. E tem sido uma grande bênção. Tem dia que a gente fica aqui com saudade, não vê a hora de estar junto. E outros pastores também, né? Que a gente quer conhecer, quer ver de perto. Então, resumindo, eu fico à disposição aos irmãos. A gente está aqui na Zona Sul. Se tiver algo que a gente possa ajudar, qualquer pastor, profeta, apóstolo da rede, muito obrigado por esse tempo, por nos receber tão bem, por serem assim um casal que vive o amor, né? Eu vejo que vocês estão sempre disponíveis, não tem aquela soberba, né? Vocês são tão conhecidos, tão, digamos assim, famosos, né? Depois a gente começou a ver vídeos
E eu vejo que isso na vida de vocês tanto faz como tanto fez. Vocês estão preocupados com o amor de Deus. Então, isso me discipula, né? Eu falo, poxa vida, que tremendo, que bênção. E agora eu vou deixar aqui minha princesa falar. Isso, quando a gente foi para 7 semanas, né? Eu já tinha um tempinho já de evangelho. Eu tenho 10 anos de convertida, mas eu sabia que faltava algo em mim e sabia que o Senhor iria me usar também através disso, mas que eu precisava de algumas coisas serem alicerçadas, algumas coisas tratadas pelo Espírito Santo. E foi transformar as nossas vidas e eu sou muito grato por vocês, pelos irmãos, me senti muito acolhida, a questão do amor também mudou muito, o relacionamento com as nossas próprias pessoas da igreja, nós tratamos diferente porque nós entendemos algo diferente, não que nós tratávamos mal, mas nós temos um amor maior ainda para transferir, isso foi algo bem... Quando eu peguei a questão do Covid, eu me senti muito assim... perto de vocês, saber que vocês estavam conosco, sabe? Sentia vocês orando por nós, então foi algo muito especial mesmo, e eu só tenho a agradecer, porque além da transformação que nós tivemos em nós conseguimos transparecer isso também para as pessoas, e agora com vocês. Amém. Muito obrigada. Amém. Ô, pai, só um minutinho, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu era tão contrário à paternidade espiritual, só para o senhor ter uma noção, que eu tinha um jovem que eu discipulava, né? Ele é casado também, e eu um dia dei uma opinião minha sobre isso. E eu falei que eu não acreditava nisso. E esses dias agora, tem 15 dias, eu lembrei dessa nossa conversa e Deus colocou no meu coração para eu ir pedir perdão para ele. Ele tem um negócio lá, eu fui na empresa dele, falei, cara, eu preciso falar uma coisa aqui para você. Ele falou, fala aí. Sentamos, expliquei para ele, falei, olha, eu recebi algumas palavras, fui dar uma olhada, fui estudar, e hoje eu estou caminhando com gente séria, queria te falar, porque daqui para frente você vai ver, né? E queria te pedir perdão também, falar que se a gente olhar para a Bíblia, tirar um pouco os nossos critérios, a gente enxerga muitas preciosidades, né? Paulo era um pai espiritual. Expliquei para ele a questão de Jesus não chamar ninguém, falar para ele não chamar ninguém de pai, o contexto, né? Aquilo que estava por trás, os escribas. E aí a gente teve uma conversa, né, muito preciosa, e isso mudou realmente minha vida, porque me fez voltar atrás e falar, não, eu errei aqui, eu influenciei um jovem, né? E olha, tem sido bênção, né? Eu tenho sido uma pessoa mais abençoada, né? De uns meses para cá. Glória a Deus, falei demais. Amém. Eu quero abençoar vocês, porque eu só tenho um minutinho. Eu tenho para abençoar vocês. Estou muito feliz. Testemunho de vocês, muito feliz. A obediência de vocês, tudo que foi conquistado foi porque vocês foram obedientes ao Senhor. Amém. Né? Todas as palavras que eles receberam, tudo que Deus falou, vocês foram obedientes. Amém. Abriram mão de tantas coisas por obediência, e aí mostra o princípio da bênção, né? O princípio da obediência a Deus, tudo que Deus fala, e ele vem pela obediência. Eu quero declarar o melhor de Deus sobre vocês. Quero declarar que realmente aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E tudo que ele prometeu para o ministério vai começar a desenvolver de uma forma extraordinária. Por isso, nessa manhã, eu quero liberar sobre vocês uma unção nova, uma unção profética, uma unção que possa levar vocês a novos níveis espirituais, de aberturas espirituais. Que isso seja um óleo precioso, que quando vocês abrirem as bocas sobre as pessoas, profetizarem, orarem, aconteça imediatamente, como sinal de Deus no ministério de vocês. Quero declarar o melhor de Deus sobre a sua família, sobre o seu ministério, e declarar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós os abençoamos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi muito bom. Foi uma honra. Deus abençoe. Deus abençoe. E nos encontramos em Campinas. Aleluia. Um abração, obrigado. Vídeo, né? Amém. Beijo, Deus abençoe, vocês, viu? Obrigado pelo Até mais. pela honra.
Muito obrigado. Glória a Deus. Eu te agradeço. A gente que agradece. Amém. Obrigadão. Vai terminar agora. Glória a Deus. Estamos no final. Deus Glória a abençoe. Amém.